Como adaptar a kitnet sem precisar de um capital inicial? Isso mesmo. Hoje vamos falar de algo que muita gente quer saber. Como adaptar a kitnet sem precisar tirar R$1 do bolso? Muitas pessoas pensam que para começar a investir em imóveis e viver de renda é preciso ter um capital inicial alto, mas não é bem assim. Vou explicar como você pode adaptar um imóvel usando estratégias inteligentes de criação de patrimônio com dívida. E o melhor, essa dívida será paga pelos próprios aluguéis das kitnets, ou seja, o dinheiro não sai do seu bolso. Vamos entender juntos como essa estratégia permite que você crie uma fonte de renda passiva, gerando lucro enquanto o seu imóvel praticamente se paga sozinho. Se o seu objetivo é viver de renda, transformando imóvel em fontes altamente lucrativas, fique comigo até o final desse vídeo, porque essa aula vai abrir seus olhos para as novas possibilidades. Meu nome é Marão Filho, sejam bem-vindos ao canal Fábrica de Kitnet. Afinal, pessoal, por que é tão importante você aprender a adaptar kitnets sem um grande capital inicial? E mais, por que criar patrimônio com dívida pode ser a porta de entrada para viver de renda? O primeiro ponto importante a considerar ao utilizar uma dívida para adaptação é o tipo de investimento que você pode estar fazendo. Neste caso, kitnets. Investir em kitnets, além de ser um formato de moradia de alta demanda, permite um grande potencial de escalabilidade. Adaptando imóveis sem capital próprio, você pode replicar essa mesma técnica em mais propriedades, aumentando gradativamente seu portfólio de propriedades lucrativas. As kitnets possuem alta demanda e retorno acelerado. Por ser unidade de locação de menor custo, as kitnets com as suas estratégias corretas apresentam uma alta taxa de ocupação e são muito procuradas por estudantes, trabalhadores e pessoas que buscam opções acessíveis de moradia. Isso significa que, ao adaptar imóveis em kitnets com o método correto, você cria uma fonte de renda de retorno rápida e segura. Um outro ponto positivo é investir sem capital inicial elevado. Pegando dinheiro emprestado, você não compromete uma reserva ou patrimônio próprio, diminuindo consideravelmente o risco do investimento. O capital utilizado para a adaptação vem do aluguel das próprias kitnets. Então, o seu investimento inicial, que é o próprio empréstimo, se paga com a receita gerada. Isso mantém um controle dos gastos sob medida para seu orçamento e garante que o imóvel seja lucrativo desde o início. Isso garante também um investimento sólido com retorno garantido, porque ao utilizar o próprio aluguel das kitnets para cobrir a adaptação, você protege seu capital pessoal e evita o risco de endividamento sem retorno. Esse modelo permite investir de forma estratégica e sustentável, gerando renda sem comprometer a sua segurança financeira. Um fator extremamente positivo dessa estratégia de investimento é que ele cria um negócio totalmente autossustentável. Ao estruturar a adaptação do imóvel para que ele seja financiado pela própria renda dos aluguéis, você estabelece uma fonte de receita que se paga sozinho. Isso significa que, além de cobrir o custo inicial e quitar a dívida, o imóvel começa gradativamente a gerar um lucro líquido consistente. Esse modelo autossustentável oferece duas grandes vantagens. Primeiro, ele proporciona segurança financeira, já que o imóvel não se paga pelo próprio investimento, mas também se torna uma fonte de lucro recorrente. Isso significa que, sem que você precise injetar mais capital. Segundo, ele te dá liberdade para expandir. Com o lucro gerado, você pode reinvestir em novos projetos, aumentando seu portfólio de imóveis ou até mesmo alcançar a tão desejada liberdade financeira, vivendo de renda passiva e desfrutando da tranquilidade financeira ao longo prazo. Pense em criar patrimônio com dívida como uma forma de plantar várias sementes de renda passiva. Você pode estar temporariamente usando uma dívida para começar, mas ao longo prazo o que você colhe é o lucro. O segredo é saber usar a dívida para construir um ativo que trará retorno. Mas aí, você pode estar se perguntando, mas Marão, como eu vou começar sem dinheiro usando dívidas? Não vai ser muito arriscado? Essa dúvida é natural, pessoal, e você não está sozinho. Vamos entender como criar patrimônio com dívidas pode sim ser muito vantajoso quando você usa a estratégia certa. Aqui o foco é gerar retorno com o que você cria e não se endividar para consumir. Essa é a diferença. A ideia é que a dívida seja usada para gerar ativos, com kitnets prontas para aluguel, e não para despesas ou consumos que não trazem retorno. Imagine que você negocia um crédito para adaptar um imóvel em kitnets. Cada unidade que você aluga gera receita, e essa receita cobre a dívida. Com o tempo, o ativo já está gerando mais do que o custo da dívida, e é aqui que você começa a lucrar de verdade. Entendeu a sacada? Deixa aqui seus comentários. Outra objeção que você com certeza deve estar se perguntando: e se eu adaptar e não conseguir inquilinos? Vou acabar com uma dívida em um imóvel vazio? Essa é uma preocupação muito comum e totalmente válida. É natural se preocupar com a possibilidade de adaptar um imóvel em uma kitnet e no fim não encontrar inquilinos, deixando vazio e com uma dívida acumulada. Mas esse é um ponto essencial, onde alguns passos fazem toda a diferença para evitar que isso aconteça. Com a estratégia certa para a escolha do imóvel
A localização, o inquilino ideal são verdadeiros divisores de água e vai ser um bom sucesso para o investimento. Um imóvel bem posicionado, próximo a áreas de alta demanda, como centros urbanos, universidades ou áreas comerciais, atrai inquilinos com mais facilidade. Além disso, entender o perfil do público que busca suas unidades, dando preferência a inquilinos com comprometimento e responsabilidade, aumenta a segurança e garante que as unidades serão bem cuidadas e bem aproveitadas. Mas esse assunto é muito extenso e aqui no canal já temos vários conteúdos específicos que detalham como analisar a localização, identificar o imóvel ideal e até como definir o perfil do inquilino. Vou deixar linkado aqui uma playlist com esses vídeos e recomendo fortemente que após terminar esse vídeo você assista esses conteúdos com calma para aprofundar mais o assunto. Com essas informações certas, você estará preparado para fazer investimento seguro e altamente rentável. Agora, vamos direto ao ponto sobre o tema desse vídeo. Quero investir em kitnet e não tenho R$1 no bolso. Marão, o que eu tenho que fazer? Basicamente, nós temos 3 opções eficientes no momento. A primeira delas é a linha de crédito adicional, oferecida pelos bancos. É uma das formas mais comuns de levantar fundos para adaptação e reformas. Basicamente, você solicita um empréstimo específico para uma adaptação do imóvel, seja para pequenas reformas ou para uma transformação completa. A vantagem dessa abordagem está no fato de que o banco fornece o valor necessário e com um planejamento financeiro adequado, as parcelas podem ser pagas com o valor dos aluguéis das kitnets, o que significa que a dívida praticamente se paga sozinha, com a receita gerada pelo imóvel. Isso é muito bom. Pense no financiamento como um impulsionador, uma chave que abre as portas do seu projeto. A linha de crédito te permite começar agora, mesmo que você não tenha uma reserva financeira para a adaptação. É como plantar uma árvore sem ter que comprar uma semente. Um empréstimo cobre a fase inicial e você colhe os frutos à medida que aluga as unidades. Isso é muito bom. Essa opção tem o benefício de ser bastante estruturada. Os bancos oferecem condições de pagamentos flexíveis com prazos longos que facilita a adequação das parcelas ao seu fluxo de renda. As taxas de juros, dependendo do seu perfil e do tipo de linha de crédito, podem ser competitivas, especialmente se você escolher um crédito específico para a reforma. No entanto, essa estratégia também possui suas desvantagens. Primeiramente, ao assumir uma linha de crédito, você contrai uma dívida formal com o banco, que deve ser paga pontualmente, com certeza. E independentemente de qualquer imprevisto, com períodos de vacância. Ou seja, o compromisso financeiro existe com ou sem ocupação completa das unidades. Além disso, o banco realiza uma análise rigorosa do seu perfil financeiro e de crédito, o que significa que você precisará ter um bom histórico de crédito e possivelmente apresentar garantias. A segunda opção é a do investidor anjo. Por este meio, você evita a formalidade bancária, pois o investidor anjo normalmente é um amigo, parente ou pessoa de confiança que tem interesse em apoiar seu projeto. Esse investidor anjo oferece o capital necessário para a adaptação do imóvel e geralmente propõe condições mais flexíveis para o pagamento, como prazos maiores ou até ausência de juros. Eu comecei exatamente com essa opção. Minha irmã, Fernanda, foi fundamental para dar o pontapé inicial do projeto. Na época, eu não tinha capital necessário para adaptar as kitnets, mas tinha um plano claro e estruturado. Ela acreditou tanto no potencial do negócio, quanto na minha capacidade de execução. Sabendo que o mercado de kitnets era promissor e que as adaptações trariam um excelente retorno, ela decidiu me apoiar financeiramente. Essa opção tem a vantagem de ser mais pessoal e menos burocrático. Como o investidor anjo é alguém do seu círculo de confiança, ele provavelmente entende melhor das suas necessidades e pode estar disposto a oferecer um empréstimo mais personalizado, permitindo que você pague à medida do que o imóvel vai gerando renda. Além disso, o investidor anjo pode ser um parceiro a longo prazo, que apoie não só este, mas outros projetos futuros, caso o primeiro seja bem sucedido. No entanto, existem algumas desvantagens a serem consideradas. Empréstimos com pessoas próximas podem impactar as relações pessoais, caso haja qualquer atraso ou problema financeiro. A relação de confiança precisa ser mantida e qualquer desacordo pode afetar a amizade ou a relação familiar. Outra questão é que o valor que o investidor anjo pode oferecer geralmente é mais limitado do que um banco poderia liberar para você, o que significa que, dependendo da reforma, pode ser necessário encontrar uma outra fonte de financiamento complementar. Ainda assim, para muitos, a confiança e a flexibilidade oferecidas pelo investidor anjo são vantagens consideráveis. A terceira estratégia é fazer uma parceria com o proprietário do imóvel ou com um investidor que esteja disposto a colaborar. Essa opção é interessante quando você não quer ou não pode arcar com o custo inicial da adaptação, mas possui um plano viável para tornar o imóvel rentável. Aqui você não negocia com o proprietário ou com o investidor para que ele cubra os custos das adaptações e ambos dividem os lucros gerados pelas kitnets. Essa parceria é como dividir
dividir o trabalho e cultivar um jardim. O proprietário ou investidor fornece o terreno e você traz o conhecimento e esforço para transformar o espaço em algo produtivo. Ambos compartilham os frutos do trabalho, ou seja, a renda gerada pelo aluguel das kitnets. É uma relação ganha-ganha, onde cada um contribui com um recurso importante para o sucesso do negócio. A principal vantagem dessa abordagem é que você elimina ou reduz drasticamente a necessidade de investimento próprio. Como o proprietário ou investidor arca com os custos iniciais, o risco financeiro que você assume é bem menor e o imóvel pode começar a gerar renda rapidamente. Além disso, em muitos casos, os proprietários de imóveis desocupados estão abertos a esse tipo de parceria, pois preferem ver o imóvel valorizado e ocupado em vez de deixá-lo parado. Por outro lado, há algumas desvantagens a considerar. Em uma parceria, os lucros precisam ser divididos, o que significa que você não terá 100% da renda gerada pelas kitnets. Além disso, como o proprietário ou investidor está envolvido financeiramente, é provável que você precise consultar uma pessoa antes de tomar decisões importantes sobre o imóvel, o que pode limitar sua autonomia. Outra questão é a dependência da relação com o parceiro. A parceria exige alinhamento e confiança, e qualquer divergência ou desentendimento pode prejudicar o andamento do projeto. Essas três estratégias oferecem caminhos viáveis e acessíveis para quem quer adaptar um imóvel em kitnets sem precisar de um grande investimento inicial. Cada uma possui vantagens e desvantagens, mas todas podem ser aplicadas de forma estratégica para garantir que você comece a gerar renda passiva, construindo um patrimônio de forma segura e sustentável. Avalie cada opção com cuidado, levando em conta que o perfil do seu projeto e os recursos disponíveis para escolher a melhor forma de transformar seu investimento num negócio lucrativo. Para fechar, vamos resumir os 3 caminhos para adaptar kitnets sem capital inicial e transformar imóveis em fontes altamente lucrativas, o que é o grande objetivo desse canal. Primeiro, temos a linha de crédito tradicional, onde o banco financia as adaptações e os aluguéis das kitnets cobrem as parcelas, permitindo que o investimento praticamente se pague sozinho. A segunda opção é o investidor anjo, alguém de confiança, como um amigo ou parente que apoia o projeto financeiramente, dando mais flexibilidade para você iniciar. E por fim, a parceria com o proprietário, onde você adapta o imóvel sem custos iniciais e compartilha os lucros. Cada uma dessas estratégias oferece a possibilidade de começar a gerar renda passiva, mesmo sem um grande capital, colocando você no caminho certo para viver de renda e construir um patrimônio sólido e autossustentável. Se você tem alguma dúvida sobre o assunto, deixa aqui no comentário. Vou ter o prazer de ler e te ajudar. Não se esqueça de dar um like nesse vídeo, pois dessa forma o YouTube entende que esse conteúdo é interessante e vai recomendar para outras pessoas. Se você chegou até aqui e não é inscrito, por favor, se inscreva no canal e compartilhe com outros investidores que têm interesse sobre o assunto. Até o próximo vídeo.